Eu tenho uma pergunta em relação a isso pra vocês. Vocês têm alguma dica de como chegar nesse tipo de tradução? Por exemplo, eu quero traduzir linhas de pensamento, mas quero saber como se fala isso em inglês, mas não sei por onde começar. Tipo, como que eu chego nesse resultado? Olha, tradutores, hoje em dia, eles têm esse refinamento, tá? Então, porque eles não trabalham, os tradutores, né? Eles não trabalham só com tradução palavra a palavra, né? Eles usam também... Há alguns anos atrás eu diria, pelo amor de Deus, não joga no Google Tradutor porque ele vai traduzir ao pé da letra. Hoje em dia isso não é mais o caso, ainda bem. Exatamente. E por que isso acontece? Um fato aí de computação, antes, né? A gente até usava só, os tradutores, né? Alguns usavam só palavra a palavra, né? Só que, por exemplo, se você pega a expressão linha de pensamento, tem 3 palavras, né? E essas 3 palavras, elas aparecem muito frequentemente juntas, né? Então, significa que isso é uma expressão. Então, se você olha em vários textos diferentes e tem essas 3 palavras juntas, então quer dizer que é uma expressão de 3 palavras. E acontece a mesma coisa em inglês, né? Train of thought são 3 palavras e significa que é uma expressão, já que elas aparecem muitas vezes juntas. Então, a relação entre elas, né, em textos traduzidos, linha de pensamento e train of thought, elas meio que se alinham. Então, o que quer dizer? Nas traduções entre português e inglês, linha de pensamento muitas vezes é traduzido para train of thought. Então, eles veem essas frequências hoje em dia, né? Eu expliquei de uma maneira meio simples, mas hoje em dia eles têm esse refinamento para entender o que é uma expressão, quais palavras que vão juntas se traduzem para outras palavras que vão juntas, mesmo que não sejam as mesmas palavras ao pé da letra, né? Então isso é muito interessante, pensar nos tradutores hoje em dia com esse refinamento a mais. Uhum. Primeiramente, assim, que bom que você explicou de modo simples, porque você está falando com pessoas que estão estudando outra língua, você não está falando com outros programadores. Eu queria só aproveitar aqui rapidão. Aproveitar que a Laís deu esse exemplo de linha de pensamento, e aí eu fiquei curioso e fui testar aqui no Google Tradutor. Tipo, eu sei que você defendeu o Google Tradutor, Laís, mas ele errou. Assim, linha de pensamento, ele traduz como line of thinking. Aí eu pensei em fazer outro teste. Eu coloquei a tradução de eu perdi a minha linha de pensamento. Aí sim ele coloca como I lost my train of thought. Isso é muito interessante. Que é aquilo que ele está falando sobre como funciona melhor quando você traduz a frase inteira. Exatamente, aí que eu queria chegar. Sim, exatamente. Isso é uma coisa que eu ia falar também. Quando você vai traduzir, por isso é importante você pegar a frase inteira, né? Porque aí ele tem uma base maior de qual é a posição, principalmente a posição sintática, né? Dentro da frase. E isso é uma coisa que pode influenciar, assim, na tradução. Uhum. Mas eu achei interessante esse caso de uso aqui. O que mais sobre tradução? Tradução em conteúdos, tradução em filmes, vídeos que você assiste. Até que ponto é bom? Vamos falar de legenda? Bora falar de legenda. Legenda é bem pertinente. Polêmico. Essa pergunta é polêmica. Uhum. Super polêmica. Mano, assim, meu ponto de vista, eu que não tenho inglês fluente ainda e estou nesse processo de estudo, há não muito tempo atrás eu não conseguiria assistir um filme só em inglês com legenda em inglês. Tipo, assistir e entender minimamente o contexto dele. Então, tipo, nesse momento eu via que a legenda em português era essencial. Mas essa tradução do filme na legenda em português eu não via como um grande progresso no meu aprendizado do idioma, sabe? Com certeza. Tipo, eu cheguei no nível de conseguir assistir só em inglês, sem legenda até em inglês,
Mas não foi porque eu assisti antes com legenda em português, foi por outros estudos. E, tipo, a legenda, a tradução não ajudava ali. A primeira coisa que eu falaria nesse sentido, assistir filme na língua que você quer aprender com legenda em português, não adianta nada. Você só vai estar perdendo seu tempo. Por quê? Porque o nosso cérebro automaticamente vai pra muleta. Ele vai se agarrar ao que ele pode entender. Então, se tiver ali dando, como fala? Dando sopa a uma legenda em português, é claro que você vai se agarrar à legenda em português. E aí você não vai estar se botando no seu limite para o seu cérebro trabalhar assim e começar a tentar enxergar os padrões que existem na língua. Ele não vai... ele nunca vai pro caminho mais difícil. Essa é a verdade. Ele sempre vai se agarrar à muleta que tiver lá. Então, se tá sendo muleta, tira. É a melhor coisa que você vai fazer. Mesmo que seja difícil no começo. Porque você vai se acostumar. E de quebra você ainda acaba perdendo o que tá acontecendo no filme. Porque o seu cérebro tá tão focado em ler o que tá embaixo que você perdeu cena, você perdeu o que o personagem tava fazendo, a cara que ele tava fazendo. Por quê? Porque você tá agarrado no que você consegue entender. O resto... seu cérebro só se desliga disso. Você, no máximo, vai conseguir, sei lá, vai se acostumar a ouvir a outra pessoa falando inglês, mas, tipo, qual que é o uso disso se você não tá entendendo realmente? Uhum. Essa é a minha opinião sobre as legendas em inglês. Uhum. Outro ponto em relação a isso é que, tipo, mano, tantas pessoas assistem filmes em inglês com legenda em português. Tipo, falando, não, a dublagem... o áudio original é melhor, né? E por isso que eu assisto em inglês com legenda em português. Se todas essas pessoas estivessem aprendendo, a gente teria muitos mais falantes de inglês no Brasil, né? Exatamente, Com mano. certeza. E isso não é tão verdade. Uhum, exatamente. E é uma grande perda de tempo. Inclusive, eu sou obrigada a defender que, assim, a dublagem brasileira é muito boa, sim, hoje em dia. Mas, assim, eu entendo querer sempre ouvir o áudio original porque passa mais do que exatamente o ator estava fazendo. Só que a legenda não ajuda em nada. Nesse caso, para aprender, realmente não ajuda. Sim, pra aprender não. E outra, é uma grande perda de tempo porque o seu cérebro ele não consegue focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. O multitasking, ele é uma ilusão. Então, assim, se você estiver prestando atenção na legenda, você não vai estar ouvindo o áudio. Você não vai estar prestando atenção de verdade no áudio. E se for diferente, né? Porque o texto em português, logicamente, vai ser diferente do que eles estão falando em inglês. E se você estiver ouvindo áudio, você não vai estar lendo a legenda. Então, não serve pra nada. O que serve de verdade é você ouvir e ler as mesmas palavras. Porque aí vai ser... você vai estar focando na mesma coisa, no mesmo conteúdo, né? Só que vindo por canais diferentes, vindo de canais diferentes. Por isso que o áudio e a legenda iguais na mesma língua, isso sim ajuda você a entender mais o que você está assistindo, porque você tem diferentes canais de entrada, né? Às vezes você não consegue entender o que a pessoa falou, porque, sei lá, é um sotaque esquisito, ou por exemplo, ela estava falando muito baixo, e aí nesses casos você pode se agarrar à legenda para decifrar o áudio, né? Tirar a ambiguidade do áudio. E aí você também pode ver a imagem e entender o contexto, né? Do que está acontecendo por como fala? Pistas visuais, pistas de contexto. E assim que você maximiza o seu entendimento, né? Não é com legenda em português que vai ser só uma perda de tempo. Uhum. Sim, a legenda em português é praticamente assim, se você quer tanto estar lendo, vai ler o roteiro do filme. Porque é isso que você vai prestar atenção só.